Fala aí, Saiyajins fãs de Dragon Ball, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim, galera. O vídeo de hoje já vou adiantando pra vocês que tá muito, mas muito incrível. É um dos vídeos mais bem preparados que eu fiz aqui pro canal. Porque hoje, meus amigos, vamos falar sobre uma coisa que o anime de Dragon Ball Super, infelizmente, peca muito. Porque ele esquece ou basicamente ignora tudo que está relacionado a explicações das transformações dos Saiyajins. Realmente, cara, transformações é algo que nos interessa muito e é algo que a gente gosta muito de entender como ela foi conseguida pelo tal Saiyajin. Porém, entretanto, todavia o anime de Dragon Ball só coloca a transformação lá e esquece completamente de explicar como ela funciona. Mas então, meus amigos, temos nosso querido mangá para poder nos salvar explicando como funcionam as transformações. É por isso que o vídeo de hoje se trata de explicar a vocês como funciona de fato a transformação do Goku Black com seu Super Saiyajin Rosé. É claro que também vamos falar da forma esquecida pelos fãs, que é o Beyond God, e de brinde eu criei duas teoriazinhas sobre a forma Rage do Trunks, que nem sequer existe no mangá, então foi muito incrível e ao mesmo tempo complexo criar essa teoria, então espero que vocês gostem. Então se você já tá curioso para saber como ela funciona e o que diferencia ela do Blue, já deixa aquele belo likezão Saiyajin, se inscreva no canal, então vamos a isso. Começar falando sobre a transformação de Super Saiyajin Blue, que querendo ou não, o Rosé é, entre aspas, o oposto da transformação de Super Saiyajin Blue. Então basicamente, como o próprio Goku diz no anime, o Super Saiyajin Blue é um Super Saiyajin com o poder de um deus Super Saiyajin, ao mesmo tempo que é um Super Saiyajin. O Rosé, digamos que é, entre aspas, a mesma coisa, porém com uma certa diferença que eu vou falar mais pra frente. Mas falando ainda sobre o Super Saiyajin Blue, basicamente, ele é você usar o seu Ki divino de forma de Deus Super Saiyajin, então treinar para conseguir se transformar em Super Saiyajin. Assim você vira o Blue, ok? Não é nada de misturar com o Super Saiyajin comum. Esse negócio aí de misturar com o Super Saiyajin comum para virar o Blue tá completamente errado. Você se torna um Deus Super Saiyajin, então você treina e assim que você treina, você vira o Super Saiyajin Blue, beleza? É claro que você não é obrigado a conseguir o Super Saiyajin God de cabelo vermelho para ter o Blue. Se você treinar o seu Ki divino, você já pode ir direto pro Blue, que foi coisa que o Vegeta fez no Dragon Ball Super, né? Já que ele tinha a forma Beyond God, que é basicamente o poder do Deus Super Saiyajin na sua forma base. Enfim, agora vamos começar pelo que interessa, que é falar sobre o Zamasu, que basicamente é o Kaioshin, que ao enfrentar o Son Goku e ver o seu poder, decidiu roubar o corpo dele para poder mudar o mundo. Então, cara, no momento que o Zamasu roubou o corpo do Goku, basicamente se tornou outra pessoa, uma biologia totalmente diferente do Goku original. Isso já obviamente modificaria a sua transformação, porém como foi mostrado no mangá, o Zamasu, na forma do Goku Black, conseguiu usar a transformação de Super Saiyajin, tanto que ele usou para poder enfrentar o Vegeta Blue. O Vegeta Blue deu uma surra nele, mas ele conseguiu usar a transformação. Então logo após isso é que ele conseguiu despertar o seu Super Saiyajin Rosé. E aí o mangá explica pra gente maravilhosamente, o mangá é incrível, explicando como funciona o Super Saiyajin Rosé e por que ele é rosa e não azul, já que basicamente é a mesma transformação. Lá, basicamente a explicação que eles passam pra gente é que pelo Zamasu ser um Kaioshin que já é um ser propriamente divino, a sua aura azul na verdade fica na cor rosa. Entenda assim, o Goku ele é um mortal que então com treinamento teve acesso ao Ki divino, portanto conseguiu o Super Saiyajin God e consequentemente conseguiu o Super Saiyajin Blue. Já o Goku Black ele conseguiu o Super Saiyajin God de cabelo vermelho, ok? Se ele virasse o Deus Super Saiyajin seria de cabelo vermelho normal. Então aí sim, após o seu treinamento que ele conseguiria o Super Saiyajin Rosé, aí sim seria na cor rosa e não na cor azul. Porque digamos que a cor rosa é uma cor para poder se opor à transformação de Super Saiyajin Blue de Goku e Vegeta, portanto o Goku Black, por ser um ser divino, possui a cor rosa na sua transformação de Super Saiyajin Rosé. O maior problema realmente nisso é que quando ele consegue a transformação de Rosé bem lá no anime, os caras não explicam nada, não falam nada porque ele conseguiu, ele simplesmente leva o seu Ki, então se transforma e ninguém fica nem se perguntando por que a cor é rosa, eles só falam que é rosa e pronto, acabou, ninguém tenta se perguntar, eles não explicam nada. Perdem mais tempo com fillers do que com explicações interessantes pro decorrer da história. Mas enfim, vamos continuar aqui com a explicação dentro do próprio mangá. Vamos falar agora sobre a sua aura, já que ela é um pouco diferente da do Super Saiyajin Blue, já que a do Super Saiyajin Blue ela é basicamente azul com branco, a do Black tem os detalhes em roxo junto com os detalhes de rosa e também uns detalhes meio escuros. Obviamente isso foi um jogo de cor apenas para a aura ficar mais bonita, porque se fosse só um rosa com branco ia ficar meio feio, então isso foi só um jogo de cores obviamente, mas trazemos uma explicação para dentro do anime. Basicamente por causa da aura roxa do Zamasu. Vocês lembram, né? Quando o Zamasu enfrentou o Goku, o Zamasu tinha uma aura roxa. E quando ele virou o Black, ele tinha uma aura negra. Então meio que foi a junção dessas duas cores junto da aura do Super Saiyajin Rosé.
Então bom galera, basicamente essa é a explicação sobre o Super Saiyajin Rosé. Agora vamos passar por outra transformação que essa sim é super difícil de explicar, já que não tem nada que é oficial, nem mesmo o mangá explica, até porque o Trunks nem teve essa forma no mangá. Tô falando sobre o incrível, maravilhoso Super Saiyajin Rage, ou traduzindo Super Saiyajin Fúria. Então vamos lá que eu fiz duas teorias interessantes para essa transformação. Ela é até que bem simples. O Trunks ele treinou com o Goku lá quando ele chegou na Terra, vocês viram né, que ele usou Super Saiyajin 2 e o Goku também, os dois lutaram e o Goku virou Super Saiyajin 3 e derrotou ele com um só golpe, até aí tudo bem, e depois ele foi treinar com seu pai Vegeta. No momento que ele foi treinar com o Vegeta revelou pra ele o poder divino, se transformando em Super Saiyajin Blue, então lutando. O Vegeta até zoou com a cara dele, falando que se ele acertasse só um golpe, ele iria vencer a batalha. Incrível que ele conseguiu, né? E nesse momento foi o primeiro contato de Trunks com o Ki divino, já que o Black, nesse momento específico que eles tinham lutado antes, não tinha contato com a transformação divina, era apenas ele na forma base. E nesse momento o Trunks já teve contato com uma forma divina, e assim que eles foram pro futuro, o Trunks enfrentou o Goku Black, que se transformou em Super Saiyajin Rosé, e de brinde também enfrentou o Zamasu, que é um ser divino. No momento, cara, pela rápida adaptação que o Trunks tem por ser um híbrido Saiyajin, assim como o Gohan, que vocês sabem que o Gohan é hack, e o Trunks por ser híbrido também é tecnicamente hack, nem tão prodígio quanto o Gohan, mas o cara é brabo. O corpo dele, digamos que acabou se acostumando a receber esse Ki divino e acabou absorvendo um pouco no seu corpo. Mesmo que sendo totalmente inconsciente, já que o Trunks não absorveu porque quis, foi algo inconsciente mesmo que ele fez, sem ele nem mesmo ele sabia que ele estava fazendo isso. Então, cara, seria assim, por ele absorver esse Ki divino, assim que ele virou Super Saiyajin 2, ele meio que uniu um pouco do Ki divino que ele tinha, a transformação de Super Saiyajin 2. Por isso, lá na gringa, chama essa forma de Super Saiyajin Semi-Blue. Vamos que seria então 70% poder Super Saiyajin nível 2 e 30% do poder divino. Por isso ele ficou muito mais forte, mas não ficou nível Black Rosé ou Goku e Vegeta na forma de Super Saiyajin Blue. Essa teoria eu tirei vendo o pessoal da gringa, como eu acabei de dizer, né, chamando essa forma de Semi-Blue. Então eu pensei que talvez ele poderia ter absorvido um pouco do Ki divino, mas agora vamos passar para a segunda teoria. A segunda teoria é que essa forma é, digamos, a forma bestial, só que para o Trunks, diferente da forma bestial do Gohan, que ele conseguiu lá em Dragon Ball Super Super Hero, que ele ficou boladão lá e conseguiu a forma de olhos vermelhos e cabelo meio que cinza. Seria o auge do poder humano e poder Saiyajin do Trunks ao mesmo tempo, porque o Trunks também é um híbrido Saiyajin, então isso faria total sentido. Então nessa forma, cara, o mais interessante é que não teria nem 1% de Ki divino nela, seria basicamente todo o poder Saiyajin e humano dele unido como um. Que tecnicamente, cara, se você parar para analisar a forma bestial do Gohan, não é pra ter muito de Ki divino, já que a forma basicamente é o poder híbrido dele, né? Não é pra ter muito, já que a forma mística dele foi despertada lá pelo Kaioshin, lá no planeta com a espada divina, etc, etc, etc. Porque quando ele transa com a espada Z, pode ser que ele tenha um pouco de Ki divino agora na sua forma bestial, o que eu basicamente acho que não. Mas agora voltando para o Trunks, cara, pode ser que seria muito interessante você ver que o cara é forte sem ter nada de Ki divino no seu corpo. Sentido, se você parar para analisar que no decorrer de todo o anime, o Trunks sempre usou formas fora de controle, como por exemplo o seu Ultra Super Saiyajin, que deixava ele sem pupila, e agora com o Rage ele também ficou sem pupila. Então isso é basicamente o auge de seu lado Saiyajin, e o lado controlado é o auge de seu poder humano. Ou seja, basicamente a aura azul não teria nada a ver com o Ki divino do Super Saiyajin Blue ou do Super Saiyajin God, e sim apenas o seu lado humano, e a aura amarela seria basicamente a aura do Super Saiyajin normal. Mas é como eu disse a vocês, o Super Saiyajin Rage ele não tem no mangá e não tem nada oficial explicando como o Trunks conseguiu essa transformação, nem mesmo no Dragon Ball Heroes explicam como ele conseguiu, então é muito difícil a gente conseguir teorizar coisas interessantes sobre a transformação sem digamos assim, ter que viajar um pouquinho para conseguir fazer o negócio. Agora vamos partir para a transformação mais simples de explicar. Cara, esse vídeo tá muito completinho, então vamos lá, vamos falar sobre o Beyond God, que é outra coisa que no anime os caras ignoraram e no mangá os caras explicaram. Olha só, o mangá salvando nossas vidas quando se trata de explicações. Galera, o negócio é o seguinte, basicamente o Beyond God, como o próprio nome diz, é além dos deuses, ou seja, o poder do Super Saiyajin Deus na forma base do Saiyajin. Seria tipo assim, vocês estão ligados o Ben 10, o Ben 10.000 Supremo, aquele que usa o poder do Alien sem se transformar? Vocês lembram o quanto foi chato e o quanto o pessoal não gostou de um Ben 10 que não se transformava? Foi a mesma coisa com o Beyond God, o pessoal não gostou de um Goku que era extremamente forte, porém não ia ter mudança na cor de cabelo, ou seja, cara, vamos admitir, a gente ama transformações em Dragon Ball. Então, cara, essa forma até que tem um motivo, entre aspas, por não ter sido explicada no anime, já que ela foi bem detestada, então os caras só usaram no filme do Freeza e depois ignoraram completamente ela, até usavam de vez em quando, mas nem falavam nada. Basicamente é por isso que o Goku na sua forma base conseguiu dar uma surra no Vegeta na sua forma final, não é porque ele estava na forma base, tinha treinado e ficado muito forte, sim porque ele estava usando o poder do Deus Super Saiyajin na sua forma base.
Outra coisa, ele pode usar o Beyond God não só na sua forma base, como também nas suas transformações, como foi mostrado lá quando ele lutou contra o Bills. Ele voltou, o tempo da forma do Deus Super Saiyajin acabou, ele voltou à forma base, então virou Super Saiyajin e usou o poder do Deus em Super Saiyajin. Ou seja, se o cara quisesse, o cara podia virar um Super Saiyajin 3 Beyond God aí, ia ficar extremamente poderoso e ia ser muito interessante ver ele lutando. Como o próprio Bills disse, ele absorveu o poder do Deus Super Saiyajin no seu corpo, o que fez com que ele ficasse mais poderoso. Mas então, meus queridos amigos Saiyajins, eu espero que tenham curtido esse vídeo. Basicamente, essas são as 3 transformações que o anime esqueceu de explicar. Inclusive, eu gostaria que vocês comentassem aí teorias para a transformação do Super Saiyajin Rage, já que, como eu disse, não tem no mangá, então não tem como a gente saber. E quem sabe eu faço um vídeo só focado nela. Então é isso aí, não esqueça aquele belo likezão Saiyajin, sua inscrição nesse canal. E nos vemos no próximo vídeo e eu fui!